E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exercício a respeito do multiplicador de Lagrange. E, para isso, vamos dizer que uma empresa produza um certo tipo de material e que os principais custos de produção desse material sejam a mão de obra, ou seja, você precisa de trabalhadores para criar esse material e também precisa de aço. E digamos que essa mão de obra seja de R$ 20 por hora e o aço custe R$ 2.000 por tonelada. E aí, o que acontece? Você pede às pessoas que gerenciam essa empresa para pegar essas informações e ver qual é a receita ao vender esse material. E, com isso, digamos que essa função receita seja igual a R, que está em função das horas trabalhadas e também do aço, e isso é igual a 100 vezes a quantidade de horas elevado a 2/3 vezes a quantidade de aço elevado a 1/3. E, claro, você precisa saber qual é o máximo que você vai ganhar com essas informações, ou seja, você quer maximizar essa função. E, para isso, você tem um orçamento que é igual a R$ 20.000 e que é o máximo que você pode gastar. E esse é um exercício no qual o multiplicador de Lagrange ajuda bastante. Isso porque nós estamos tentando maximizar essa função com essa restrição. Mas será que conseguimos escrever ela como uma função? Simples. Você tem que pegar o valor de cada hora trabalhada, então 20 vezes h, e somar com o valor de cada uma tonelada, então mais 2.000 vezes A, e isso tem que ser igual a 20.000. Na verdade, isso aqui tem que ser menor do que esse orçamento, né? Mas eu vou colocar assim só para dizer que nós atingimos a nossa restrição. Essa aqui é a nossa restrição. E, claro, eu posso até dar um nome para essa função colocando g de h e a, que é isso aqui. E, claro, nas aulas passadas, nós vimos que é possível representar essa solução graficamente, com um conjunto de curvas de contorno. Então, eu posso dizer aqui que esse é o gráfico de a em função de h, e o gráfico dessa restrição vai ser uma reta mais ou menos assim. E essa receita pode ser, por exemplo, de R$ 10, e aí você vai ter um gráfico mais ou menos assim, ou, quem sabe, de R$ 100.000, no qual a sua curva vai ser bem lá em cima, mas o que queremos é a curva que é tangente a essa reta nesse ponto. E isso é o que chamamos de linha de contorno. E se aumentarmos essa linha de contorno, ela não vai tocar nessa reta. Com isso, não terá mais de valores que satisfazem essa restrição. E também vimos que a maneira de descobrir esse ponto é pensar no vetor perpendicular a esse ponto, que chamamos de vetor gradiente de r, e vimos também que essa restrição tem um vetor perpendicular a ela, que chamamos de vetor gradiente g, e ele é proporcional ao vetor gradiente de r. E, por serem proporcionais, nós podemos dizer que o vetor gradiente de r é igual a um lambda que multiplica o vetor gradiente de g, e essa constante de proporcionalidade nós chamamos de multiplicador de Lagrange. E como podemos calcular o gradiente da função r? Simples. O gradiente é um vetor que contém as derivadas parciais. Então, a derivada de r em relação a h e a derivada parcial de r em relação a a. E, para resolver isso, vamos nessa função e derivamos primeiro a função r em relação a h, e, para isso, consideramos o a como uma constante, e, quando fazemos isso, vamos ficar com 100 vezes 2/3, que multiplica h elevado a menos 1/3, vezes a elevado a 1/3. Agora, derivando em relação a a, nós vamos nessa função e derivamos considerando o h como uma constante. E, claro, se você não lembra regras de derivadas, eu sugiro que você dê uma revisadinha nos vídeos da Khan Academy. Mas, enfim, quando você faz isso, você fica com 100, que multiplica 1/3, vezes h elevado a 2/3, que multiplica a elevado a menos 2/3.
E ainda precisamos fazer o vetor gradiente de g, que é a mesma coisa que a derivada parcial de g em relação a h, e a derivada parcial de g em relação a a. E, para isso, precisamos ir nessa função de restrição e, primeiro, derivar em relação a h, o que significa que consideramos o a como uma constante, portanto, essa parte vai zerar. E, quando fazemos isso, vamos ficar apenas com 20 no primeiro componente, e agora devemos derivar em relação a, o que significa que vamos considerar o h como uma constante, e aí essa parte vai zerar e vamos ficar apenas com 2.000. E, claro, eu não coloquei aqui, mas esse é o gradiente da função r. E se olharmos agora para essa equação, podemos pegar esse primeiro componente e igualar a esse aqui, e depois multiplicar pelo lambda. Mas eu ainda posso ajeitar aqui. Temos 100 vezes 2/3, que vai ficar igual a 200 dividido por 3, que multiplica isso aqui, que podemos ajeitar invertendo esse camarada, e aí vamos ficar com a elevado a 1/3 dividido por h elevado a 1/3, que é igual a 20, que multiplica lambda. Isso porque nós igualamos as componentes e depois ainda temos que multiplicar pelo lambda, e ainda temos essa segunda componente, e vamos fazer do mesmo jeito. Vamos ficar com 100/3, que multiplica h elevado a 2/3 dividido por a elevado a 2/3, isso porque aqui temos um expoente negativo, e isso é igual a essa componente, que é 2.000, então, igual a 2.000, que multiplica o lambda, então, vezes lambda. E o interessante é que o lambda é igual, já que os dois vetores devem ser proporcionais. E, claro, eu vou continuar falando disso na próxima aula, e eu espero que ela tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!